uma atitude, uma predisposição e um entendimento de postura de um homem e de uma mulher de Deus. Quero falar sobre a intensidade de Jesus em alavancar no nosso coração o melhor de nós. A intensidade de Jesus de penetrar no mais profundo da nossa alma e dizer realmente quem nós somos. A intensidade de Jesus que penetra no fundo do nosso pensamento, que esquadrinha a nossa vida e nos direciona em que devemos agir. A palavra intensidade, ela é característica do que é intenso. Ela é de grande proporção, ela é de grandeza, ela é de força vigorosa, é o excesso de vontade, é o grande vigor. A palavra intensidade é o afinco, é o exagero. Intensidade tem um sinônimo de fogo, energia, ardor, intenção, empenho impetuoso, veemência. Intensidade transcende o normal. A intensidade é abundância. A intensidade é de grandes esforços. A intensidade é o treinamento intenso. A intensidade é produção sem limites. E eu vendo as Olimpíadas, compartilhando das Olimpíadas, quem tem assistido as Olimpíadas aí, levanta as mãos. Quem conhece o nadador Michael Phelps, levanta as mãos. Eu fui ver como esse homem é intenso. Como ele é intenso em tudo que ele faz. É considerado o maior atleta olímpico de todos os tempos. Michael Phelps. O único atleta a ganhar 12 medalhas de ouro em uma só Olimpíada. Quebrou 37 vezes o recorde mundial. O maior medalhista olímpico. Contando com as medalhas que ele já ganhou, fiz as contas, eu não sei se ele ganhou medalha hoje. Quem viu as Olimpíadas? Ele ganhou medalha hoje? Ele já nadou. Ninguém viu? Eu contei até eu estava estudando, ele já tem 20 medalhas olímpicas. O maior medalhista da história, o maior recordista da história, o maior ganhador de ouro em uma só prova, em uma só Olimpíada. Um dos maiores atletas de todos os tempos, Michael Phelps. Uma lenda, um assombro, uma intensidade. Como é que este homem conseguiu tudo isso? O que acontece com o Michael Phelps para ele ser tão intenso, determinado e focado? Eu pesquisei sobre a vida desse homem porque isso me intrigou tanto. Não é possível que ninguém consegue bater ele. Não é possível que ninguém entra na água e todos têm medo dele. Como pode ser uma vida tão intensa? E eu pesquisei sobre a alimentação de Michael Phelps. A dieta de Michael Phelps é 12.000 calorias por dia. É 5 vezes mais do que um homem natural consome. Ele passa de 6 a 8 horas por dia dentro da piscina. 6 vezes por semana. Só descansa no domingo. E ele faz isso durante 12 anos ininterruptos. 12 anos sem parar, na mesma intensidade, no mesmo vigor, na mesma força, no mesmo foco, no mesmo objetivo, sem limites, exagerado naquilo que ele almeja. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 diz assim: não sabeis que vós correm em todo o estádio. Todos vós correm, mas é só um que recebe o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele, 25, e todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Ora, o fazem para alcançar uma coroa corruptível. A coroa que Michael Phelps luta é uma coroa corruptível. A coroa que Michael Phelps se empenha é uma coroa corruptível. O esforço de Michael Phelps para uma coroa corruptível. Mas o versículo abaixo fala
nada tira o foco daquilo que ele quer. Do ouro, do ouro, do ouro. Medalha, medalha, medalha. Pódio, pódio, pódio. Primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Ser imbatível, ser imbatível, ser imbatível. Ele disse: a minha vida é comer, nadar, dormir. Intenso, totalmente dedicado, exagerado. Para Michael Phelps ganhar os ouros que ele ganhou, ele teve que se abster de tudo. Teve que se abster de comida, do seu sono, do relacionamento com os amigos. Abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo. Para se tornar o que ele é hoje, um mito. A diferença de nós para o Michael Phelps é que o Michael Phelps corre para o ouro, nós corremos para a eternidade. A diferença da intenção e da intensidade de Michael Phelps é a corrida pelo ouro, e a nossa corrida é para a eternidade, para as mansões celestiais, para chegar nas portas dos céus e dizer: Santo, Santo, Santo é o Rei da Glória. Eu cheguei até aqui porque eu fui intenso em tudo que eu fiz, não para ganhar uma coroa corruptível, mas para ganhar uma coroa incorruptível. Foi por isso que eu cheguei ao céu. Essa é a nossa diferença. O Phelps corre pelo ouro, nós corremos pela eternidade. Phelps 12.000 calorias. Se alimenta 5 vezes mais do que um homem normal. E em Deuteronômio 8, capítulo 3, a parte B, diz assim: mas nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. A boca do Senhor é a voz de Deus que a gente acabou de ouvir aqui agora. O pão é a corrida física, o pão é o que o Phelps precisa. O pão é a proteína, o carboidrato, é o que ele precisa. A palavra é para a corrida espiritual. Quanto você tem se alimentado da palavra? A sua corrida é para alcançar o reino de Deus. Quanto tempo você tem se alimentado da palavra? Quanto tempo você tem dedicado à palavra? Qual é o seu tempo em ler a Bíblia? Qual é o seu tempo em meditar nas Escrituras? Qual é o seu tempo de alimentação para alcançar a corrida final? Qual é o seu tempo? Qual é a sua dedicação para chegar nas portas celestiais? Michael Phelps se dedica com pão, com alimento nessa terra, e ele sobe ao pódio todas as vezes que ele vai competir. Nós temos um pódio a subir, que é o céu, e só nós chegaremos lá com meditação, leitura, se alimentando da poderosa e santa palavra de Deus. Como é que você digere a palavra todos os dias? Como é que você vive lendo a palavra para combater esse pecado que você está vivendo, para combater esse conflito existencial que você está vivendo? A palavra é viva, a palavra tem todas as respostas que você precisa. Tudo que você precisa está escrito na palavra. Qualquer questionamento, qualquer conflito, qualquer coisa que você precisa ler a palavra e ser intenso naquilo que você lê e praticar. Tiago diz: está na hora de deixarmos de ser ouvintes e passarmos para o estado de praticantes. É isso que Tiago está dizendo. Ei, vocês já estão ouvindo demais, vocês já estão ouvindo demais. Chegou a hora de praticar, chegou a hora de ser intenso na faculdade, chegou a hora de ser intenso na rua, no carro, no ônibus, tomando banho, seja onde for. Viva uma vida de intensidade com Deus. Michael Phelps passou 6 horas, de 6 a 8 horas na piscina durante 12 anos. Ia e voltava. Ia de novo e voltava. Ia de novo e voltava. Michael Phelps ia de novo e voltava. Se exercitando, treinando raciocínio, treinando respiração, treinando movimentos, treinando para tudo que ele precisava para alcançar o pódio.
Michael Phelps gastava tempo em treinamento, tempo em dedicação naquilo que ele queria fazer. Eu poderia citar exemplo da Bíblia, irmãos, aqui, mas Deus falou comigo sobre Michael Phelps. Quem diz assim comigo? Michael? Mais forte. Michael Phelps. Não está na Bíblia. Fala, não está na Bíblia. Mas ele está ensinando grandes coisas para a gente aqui hoje. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 diz assim: exercita-te a ti mesmo na piedade. Michael Phelps vive uma vida de treinamento constante sem parar. E Timóteo ele nos diz assim: exercita-te, treine, dedique tempo em treinamento na piedade. E quando a gente fala de piedade, a gente vai buscar a origem da piedade. Piedade significa santificação. Piedade tem outro significado que significa consagração. Piedade significa oração. Você exercita a vida de oração? Você exercita uma vida de oração? Você exercita uma vida de santificação? Você exercita uma vida de consagração? É um exercício. A gente não acorda e fala assim: eu vou me consagrar hoje, eu vou orar hoje. Eu começo orando 10, eu sou fiel nos 10 minutos. Depois eu começo orando 15, eu sou fiel nos 15. Eu começo orando 20, eu sou fiel nos 20. Eu vou assim exercitando a minha vida de oração. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem treinado a oração? Se exercitado em oração? Exercite a piedade, exercite a oração, exercite a consagração, exercite a santificação. A gente vai exercitar a santificação, sabe como? Dizendo não. A gente vai exercitar a santificação sendo fiel nas poucas coisas, no mínimo. Michael Phelps viveu uma vida de treinamento. Qual é a sua vida de treinamento na palavra de Deus? Sabe que você tem se empenhado, treinado? Hoje eu vou treinar, hoje eu vou me abdicar, hoje eu vou me dedicar, hoje eu vou ser intenso, eu vou viver uma vida de intensidade para me dedicar num período de consagração. Hoje eu vou me consagrar, hoje eu vou me santificar, hoje eu vou me orar. Michael Phelps ele 6 vezes por semana orava. E nós oramos quantas vezes na semana? Quisera nós orarmos 7 vezes na semana. Uma vida de intensidade de oração, uma vida de intensidade de consagração, uma vida de intensidade de santificação. Cada pedaço que Michael Phelps comia passava pelo crivo do nutricionista dele. E aí ele estava dizendo assim: isso posso, isso eu não posso, isso aqui é permitido, isso aqui não é permitido, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. O que pode e o que não pode na sua vida com Deus? Nós estamos falando de um homem que conquistou um pódio. E eu estou falando para pessoas que podem conquistar um pódio. É o pódio da mansão celestial. Para ganhar, o nutricionista de Phelps disse assim: para ganhar, Phelps, você tem que fazer isso, isso, isso. Você vai ter que comer 12 vezes mais do que um homem normal. Você vai ter que treinar de 6 a 8 horas por dia. Para ganhar, você vai ter que se abdicar de relacionamentos, de amigos, de namoradas, de baladas, de amizade. Vai te custar alguma coisa, Phelps? Quer ser campeão? Quer chegar no primeiro lugar? Vai te custar alguma coisa? Quer chegar no céu? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Vai te custar alguma coisa, meu irmão? Vai te custar a tua própria vida. Vai te custar alguma coisa. Vai te custar alguma coisa. Vai te custar alguma coisa. Ser uma vida de oração, ser uma vida de santificação, ser uma vida de consagração. Nós não vencemos prova nenhuma. Nós não vencemos nenhuma tentação. Nós não vencemos o diabo. Nós não vencemos o velho homem. Disciplina o teu corpo a jejuar. Disciplina a tua vida em orar. Disciplina os teus ouvidos a ouvir. Disciplina os teus lábios a ler. Eu vejo
assim: nossa, eu sou um jovem de disposição. Bate no peito assim, ó, todo gostosão. Se vir eu quebro, se vir não sei o quê. Quero ver disposição para jejuar, quero ver disposição para ler a Bíblia, quero ver disposição para se consagrar, quero ver disposição para negar tua carne, quero ver disposição para não deixar o melhor nascer. Isso é ser um jovem de disposição. O jovem de disposição é largar tudo que o mundo oferece e ver tudo que Deus tem. Isso é ser jovem de disposição. É isso aqui, ó. Aí que você pode bater no peito, meu irmão, e dizer: ei, ei, já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. É isso que é ser jovem de disposição. Você está se enganando, meu irmão, se você acha que é um jovem de disposição pegando mulher. Você está se enganando, se é um jovem de disposição desobedecendo seu pai. Você é um bobo, você é um doidão, não tem nada a ver. Você está fora do normal. Jovem de disposição é que honra pai e mãe. Jovem de disposição é que diz não ao pecado. Jovem de disposição é que obedece às leis de Deus, que obedece à sua liderança. Esses são jovens de disposição. Quanto tempo da sua vida cristã você gasta jejuando? Quanto tempo da sua vida cristã você gasta jejuando? Quanto tempo da sua vida cristã você gasta jejuando? Se a sua namorada te afasta de Deus, meu irmão, afasta da tua namorada. Se teu amigo te afasta de Deus, afasta do teu amigo. Você tem que amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Michael Phelps viveu uma vida de renúncia. 12 anos. Focado no ouro. Separado. Separado. Você acha que Michael Phelps ia? Meu irmão, o cara estava separado. O cara estava focado. O cara estava restrito. Eu vejo jovens que já não tem mais a restrição. Não querem mais viver separados. Não querem mais se consagrar. Não querem mais viver num canto com Deus. Aí eu diz: ei, entra a porta do teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Meu irmão, está faltando é separação. Está faltando é se separar. Está faltando é o tempo no quarto. Esse é um jovem de disposição, quer alcançar o pódio. Tempo no quarto, tempo com o pai. Eu estou encerrando. E o que me intriga, sabe o que é? É como é que um atleta, uma pessoa secular, conseguiu se abdicar de anos em uma vida social, para ganhar uma miserável medalha, que eu digo não no sentido de desfazer o que ele ganhou, mas é um tesouro corruptível. E nós, como servos de Deus, reclamamos de uma hora de oração. Como é que um homem passa 12 anos da vida dele se dedicando para ganhar um tesouro corruptível, e nós reclamamos de uma hora de jejum, de 6 meses de chocolate, de Coca-Cola, de namorar cervejar? A gente está vivendo aonde? Que intensidade é essa? Que céu é esse? Viver o evangelho do jeito que eu quero é fácil, irmão. Eu posso escolher o que eu quero fazer. Mas a partir do momento que eu entrego minha vida para Deus, eu não mando mais em mim, quem manda em mim é Deus. E a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Separação. 12 anos se sacrificando, possuído pelo desejo do ouro, obcecado por isso. 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. Qual é o tempo que você tem esperado? Qual é o tempo que você tem esperado? No versículo 25, já vou encerrar agora. 1 Coríntios 9, 25, diz assim: a parte final. Mas nós corremos. Eu e você, nós corremos para uma coroa incorruptível. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pense onde você tem dedicado suas forças. Pense onde está a sua felicidade.
Pense onde está o seu vigor. Pense no que está possuindo o seu desejo. Pense onde está a sua grandeza. Onde está o seu esforço. Onde você é produtivo. Onde você transcende o normal. Onde você é absurdamente exagerado. Onde você trabalha com grande proporção. Onde você é impetuoso. Onde você é veemente. Onde tem toda a sua energia, aquilo que queima no seu coração. Pensou? Deus está aí? Deus está aí onde você pensou? Essa intensidade está toda focada em Deus? Essa força, esse vigor está todo direcionado ao Senhor? Aquele que te criou? Aquele que diz: vem, filho amado, em quem minha alma se comprava? Em minha alma comprava? Você está numa corrida, meu irmão. Nós estamos numa corrida. Continue de olhos fechados. Está numa corrida. É a corrida para uma coroa incorruptível. E eu, sem medo de errar, irmãos, eu preciso me esforçar mais. Eu preciso melhorar muita coisa. Que antes de Deus falar comigo sobre isso aqui, Deus falar com vocês, Deus falou isso comigo primeiro. Então eu primeiro levei essa lapada. Aí eu reparti a lapada com vocês. E eu não vou. Eu acho que é você que precisa ser intenso em decidir. Intenso em decidir. Intenso em saber aonde você está dedicando sua força. Eu quero fazer uma oração por ti, mas eu quero que você venha aqui, ó. Eu quero te dar um abraço. Porque ao mesmo tempo que você precisa, eu também preciso. Eu sou o primeiro a ficar aqui. Eu vou orar. Você desce aqui na frente, para que Deus nos dê força e intensidade para alcançar essa coroa, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz que basta cada dia o teu mal. O mal de hoje pode não ser o mal de amanhã, mas eu preciso ser intenso. Eu preciso me treinar. Eu preciso me abdicar de um monte de coisa, porque eu quero alcançar as noções celestiais. Eu não estou falando aqui de uma coisa corriqueira, irmão. Eu não estou falando aqui de uma coisa que a gente vai se tratar numa reuniãozinha de 15 minutos. Eu não estou falando aqui de um culto jovem que se faz numa reunião de todo mundo. Eu estou falando da vida eterna. Essa é a nossa corrida. Se a gente pudesse dizer hoje aqui, nós somos hoje os atletas olímpicos de Deus. Só recebe a medalha de ouro que chegar lá. E com Deus não tem primeiro, nem segundo, nem terceiro. Com Deus, pastor Felipe, não tem medalha de prata nem de bronze, só tem medalha de ouro. Com Jesus só tem medalha de ouro, irmão. Ele vai chegar assim, ó: vinde a mim, bendito de meu Pai. Entra, que a tua casa está separada. Toma aqui a tua medalha de ouro. Agora, aquele que não conseguir alcançar o pódio, aquele que não se esmerar, aquele que não treinar, aquele que não viveu uma vida de santificação, de oração, de consagração, ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Vai arder no fogo do inferno, vai. É simples, claro, meu objetivo. Pastor, ora por nós aqui. Eu preciso dessa oração. Ora por nós, pastor. Eu preciso. Senhor Jesus, como o Senhor sempre tem falado em minhas orações, quando nós nos posicionamos em orar, não é porque somos fortes, é porque somos fracos. Eu acho que, Deus, a melhor virtude que um homem pode ter é saber e reconhecer que ele é fraco, que ele precisa do Senhor. E hoje nós estamos aqui, Jesus, declarando que precisamos do Senhor, Pai, que precisamos do seu auxílio, que precisamos, meu Pai, do seu direcionamento,
subiu naquela figueira, meu Pai querido, e o Senhor me encontrou e disse a ele: desce depressa, porque hoje convém eu pousar em sua casa. E no meio do caminho a multidão perguntava, dizendo: Senhor, o Senhor vai entrar na casa deste homem? Esse homem nos rouba, esse homem ele é um assaltante, é um ladrão. E o Senhor vai entrar na casa dele, mas imediatamente Zaqueu grita e diz: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais se roubei alguém aqui, darei metade dos meus bens, mas não deixe de entrar na minha casa. Zaqueu estava entregando tudo, meu Pai querido, a favor de que o Senhor entrasse na sua vida. Senhor Deus, às vezes nós temos preenchido a nossa vida, temos tempo para tudo, meu Pai. Temos tempo para ir ao salão, nós temos tempo para estudar, nós temos tempo para praticar esportes, nós temos tempo para sair, nós temos tempo para comer, e às vezes nós não temos nenhum tempo para Deus, nós não abrimos mão de nada. Senhor, e às vezes se a gente faz alguma coisa, a gente acha que a gente está fazendo muito. Meu Pai querido, nos ensina, meu Pai querido, hoje com esse exemplo do Michael Phelps, meu Pai, a sermos, meu Pai querido, aciados na nossa entrega, que a gente venha se entregar com a intensidade que Zaqueu se entregou, com a intensidade que o Phelps se entregou. Meu Pai querido, em busca, como o Lucas estava dizendo, meu Pai, de um tesouro que é corruptível, que um tesouro que é passageiro, e nós estamos lutando por um algo que é eterno, e a gente não presta atenção nisso, a gente não se desperta para isso. O Senhor tem sido bom para conosco todos os dias, e a gente não se desperta para isso. Deus, tem misericórdia da nossa geração. Nós nos colocamos aqui, meu Pai querido, meu Pai, nós colocamos aqui como dependentes e lhe pedimos nos ajuda a ser intensos na sua obra, a sermos intensos nas nossas entregas ao Senhor, meu Pai, a sermos intensos dentro da sua casa, a sermos intensos, meu Pai, desenvolvendo o nosso ministério no Senhor. Meu Pai querido, porque quando a gente quer ser intenso, a gente porque quando a gente quer mudar, a gente faz, mas quando a gente não quer, a gente faz corpo mole, a gente coloca desculpas, a gente culpa pessoas, a gente culpa o sistema, culpa a igreja, culpa todo mundo. Mas nessa noite nós não queremos encontrar aqui culpados, nós queremos reconhecer a nossa falha e queremos pedir a sua misericórdia sobre nós, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a ser intensos todos os dias, a sermos pessoas, meu Pai querido, que não sejam, meu Pai, constantes. Uma semana está bom, outra semana está ruim, um mês está bom, outro mês está ruim, mas que a gente possa ter um objetivo, e o nosso objetivo é ganhar o céu. E o Senhor diz em sua palavra: se nós queremos ganhar o céu, nós vamos ter que lutar, porque o céu será ganhado a violência, a força. Meu Pai, se necessário for, meu Pai querido, aleluia. Oh Deus amado, Pai, como Zaqueu disse, eu entregarei tudo, mas não deixe, meu Pai, de entrar nas nossas vidas, não deixe de entrar na nossa casa. Hoje estamos aqui perante o teu altar, eu me coloco aqui no lugar dos meus irmãos juntamente com eles. Eu não me reputo pelo melhor, mas me reputo aqui, como Paulo diz, eu não sou o melhor, aleluia, mas eu procuro o alvo, eu procuro o Senhor, eu procuro a vocação que o Senhor me deu. Deus nos ajuda a lutar por aquilo que vale a pena. Quantas pessoas têm lutado por aquilo que não vale a pena? Quantas pessoas têm desperdiçado o seu tempo com aquilo que não vale a pena? Jesus, quantos jovens têm perdido tempo em vez de exercer tempo na obra, tempo nas mãos de Deus? Meu Deus, nos desperta. Que essa palavra hoje ela venha não passar, mas que ela venha ser gravada na tábua dos nossos corações, para que nós não possamos pecar contra o Senhor, Pai. Nos ajuda, meu Pai querido, a sermos determinados, a sermos intensos. Essa é a nossa oração. Quem pode dizer amém? Diga amém. Em nome de Jesus. Fica aqui. Vem todo mundo para frente, por favor. Por gentileza. Nessa noite tem alguém que precisa
dar um passo de intensidade, um passo diferenciado, e que sei lá, às vezes, pelo decorrer da vida aí, aconteceu tanta coisa na vida que, Lucas, eu já fui tenso, hoje não sou mais, já orei muito, já não oro mais, queria agora voltar. Tem alguém que quer se reconciliar com Deus? Levante sua mão. Alguém que quer reconhecer Senhor Jesus como único suficiente Salvador e dizer: Jesus, agora minha vida é tua, sou totalmente teu. Alguém quer tomar esse passo de intensidade, de fé? Amém. Graças a Deus que vai todo mundo pro céu. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pessoal, vamos tirar uma foto top aqui agora. Só que essa foto vai ser de lá pra cá. Então junta todo mundo aqui, ó. Pra gente pegar essa estrutura toda aqui. Junta aí. Vem, vamos ficar juntos igual uma família aqui, todo mundo. Vem pra cá todo mundo. Vocês são uma família de Jesus, vem. Junta aí, sobe aqui em cima, pode subir.